Efésios, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. A gente vai ler todo o capítulo 4. Efésios, capítulo 4. A gente vai ler todo o capítulo 4, tá? Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe, segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, que somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? Vamos orar? Amado Deus, te pedimos, fala conosco através da Tua palavra, que as nossas vidas sejam edificadas, que a nossa mente seja transformada e que o nome do Senhor seja glorificado. Nos abençoa através dessa palavra, que essa palavra seja uma semente de vida semeada nos nossos corações e que o Teu Espírito Santo faça com que ela cresça e que se torne uma árvore a dar fruto. Cada pessoa aqui, cada membro dessa igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Estamos comemorando 12 anos da ICN Verins, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus tem nos abençoado nesse lugar, Deus tem nos ajudado, tem suprido cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós podemos nos alegrar com a igreja que tem sido edificada aqui. Nós não somos perfeitos, é óbvio que nós temos muitos pontos a melhorar como igreja, trabalhos que nós precisamos desenvolver, preocupações com o futuro da nossa igreja, mas eu creio, sinceramente, que se nós continuarmos caminhando da maneira como nós temos caminhado, buscando a direção de Deus, nós vamos no futuro colher frutos para a glória do Senhor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos de uma igreja modelada nesses pontos de destaque do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, aqui no capítulo 4. Ele fala de uma igreja unida pela fé, uma igreja que serve o Senhor e que serve os irmãos, uma igreja de pessoas verdadeiramente convertidas, transformadas, regeneradas pelo poder de Deus, uma igreja preocupada com a sua santidade, com o seu testemunho, e que adora e glorifica a Deus através do seu comportamento. É claro que nós temos planos, alvos para o futuro, nós queremos uma igreja melhor, nós queremos uma igreja que evangelize, uma igreja que abençoe pessoas, uma igreja que se envolva. Mas tudo isso passa pela nossa capacidade de cumprir esses pontos principais de Efésios 4. Tudo isso passa por uma igreja unida, por uma igreja de serviço, por uma igreja de membros verdadeiramente convertidos, por uma igreja que busca a santidade. Amém? Esses são os 4 pontos de destaque dessa mensagem. Nós precisamos ser uma igreja unida, nós precisamos ser uma igreja que serve, nós precisamos ser uma igreja de pessoas verdadeiramente regeneradas, nós precisamos ser uma igreja preocupada com a sua santificação. Amém? Já podíamos ir comer churrasco. A mensagem já tá dada. Agora eu vou só botar o recheio, tá bom? A gente quer uma igreja melhor, mas a Bíblia fala que a igreja é um corpo. E às vezes quando a gente pensa nisso, a gente pensa, claro, nesse corpo todo formado. Quando você pensa num corpo, você não pensa num membro do corpo, você pensa no corpo inteiro, nesse aspecto coletivo, que é muito importante, que é fundamental, a igreja, esse aspecto coletivo da igreja, mas nós não podemos esquecer que um corpo é formado pelos seus membros. A igreja é formada por cada um de nós, que nela congrega, que dela participa, que nela serve, e que está aqui com um propósito, e que adota para a sua vida o propósito que é proposto nessa igreja. Quando você chama para si a responsabilidade daquilo que nós estamos juntos, como corpo, planejando para o futuro da igreja. E você pensa, eu sou parte desse futuro. Amém, irmãos? Deus tem um propósito na minha vida nesse lugar. Eu sou parte disso. Amém? É assim que nós precisamos pensar para que a igreja alcance os propósitos que Deus tem para ela. Essa igreja espiritual que existe dentro da igreja física. Porque é ela que faz a diferença. Uma igreja formada por indivíduos convertidos, comprometidos com a santidade, unidos pela fé e preocupados em servir a Deus. Pessoas. Uma igreja é formada pelas pessoas que nela congregam. A igreja não são as paredes, os instrumentos, os recursos, o churrasco. A igreja somos nós. A igreja são os seus membros, cada um deles. Porque nós cremos que cada um de vocês foi plantado aqui pelo Senhor. Cada um de vocês. Nenhum de vocês
Nenhum de vocês está aqui à toa. Nenhum de vocês está aqui por acaso. Nenhum de vocês. Se Deus é soberano e Ele coordena todas as coisas que acontecem nesse mundo, estarmos aqui hoje juntos, celebrando 12 anos da Nova Vida do Lins, não é por acaso. A igreja será tão relevante nesse mundo quanto as pessoas que nela congregam, participam, amam, se doam, se envolvem, formam como membros esse corpo. Então Paulo aqui ele destaca aos Efésios características individuais, mas que se todos nós tivermos essas características na nossa vida e buscarmos a mesma coisa, coletivamente a igreja vai ganhar. Amém? Se todos nós pensarmos da mesma maneira, a igreja vai coletivamente ser bem sucedida. Então nós temos que pensar hoje, eu gostaria que vocês saíssem daqui pensando hoje, quais as contribuições individuais que você pode dar para que essa igreja seja uma bênção por mais 12, 24, 36 anos. Qual é a sua participação? O que você tem a ver com isso? Como você se encaixa nesses planos? Os resultados coletivos acontecerão a partir do nível de engajamento que cada um individualmente tiver. O comprometimento de cada um de nós, a participação amorosa de cada um de nós nessa igreja. Não adianta nós falarmos de evangelização e você pensar, poxa, eu estou pensando aqui, o pastor chamou para evangelização, estou pensando no nome de uma pessoa que ela é ótima para isso, pastor Anderson. Ele tem experiência com isso. Ele vai ser uma bênção, ele é que vai trazer 500 pessoas para cá sozinho. E eu estou pensando aqui, é ele que Deus quer usar, né? Vamos incentivá-lo. Pastor Anderson, vou estar orando por você. Não adianta nós falarmos aqui em comunhão e sempre que a gente tem uma atividade na igreja que promove comunhão, você dá 10 mil desculpas e não participa. Não, a igreja está em comunhão, a igreja é uma bênção. Poxa, a comunhão da igreja é algo muito legal. Não, a comunhão, e você tem ido na comunhão? Não, mas eu estou torcendo pela comunhão deles. Não adianta nós falarmos em transformação e estamos aqui semana após semana pregando o Evangelho, e aqui, graças a Deus, se prega o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e você fazer papel de rogado. Não, poxa, essa palavra, eu estou lembrando aqui de uma pessoa que, se ouvisse essa palavra, ela tinha que estar na igreja. E você está aqui, Deus está falando com você, mas você está pensando na pessoa que tinha que estar, porque Deus estava falando com ela. Não adianta nós falarmos de buscar a Deus com fervor e cruzar os braços e ficar aplaudindo aqueles que estão buscando, aqueles que estão orando, aqueles que estão intercedendo, e nós estamos só aplaudindo aqueles que estão fazendo isso. Nós precisamos entender que nós somos a igreja. O crescimento espiritual nesse ambiente coletivo só acontece quando nós somos desafiados a amar pessoas, a desenvolvermos a nossa salvação, a aprendermos uns com os outros, a participarmos de maneira integral da igreja. Isso promove crescimento espiritual individual. Eu cresço individualmente, espiritualmente, quando eu me envolvo, e a igreja coletivamente cresce para a glória de Deus. Mas nós precisamos nos comprometer, nos comprometer com a transformação que nós queremos ver na nossa igreja. Essa igreja pode ser melhor, essa igreja poderia ter isso, essa igreja poderia ter um monte de coisas melhores. Eu tenho plena consciência disso. Mas onde estão as pessoas que vão fazer isso acontecer? Que vão se envolver, que vão participar das mudanças, que vão participar das melhorias? Nós precisamos levar o nosso crescimento espiritual a sério. E se nós fizermos isso, quem ganha é a igreja. E quem ganha somos nós. Quem ganha é o mundo, quem ganha é o nosso bairro. Porque aqui haverá uma igreja que não é uma igreja medíocre,
mas é uma igreja de pessoas realmente comprometidas em fazer a diferença. Amém? Deus tem um propósito para a sua vida nesse lugar. Você crê nisso? Fala aí com o teu irmão, então. Deus tem um propósito para a sua vida nesse lugar. Começa com questões individuais que vão fazer a diferença no coletivo. Ele começa falando aqui: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Se cada um de nós viver de maneira digna da vocação a que nós fomos chamados, essa igreja vai ser uma bênção, vai explodir. Cada um de nós viver de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Paulo, ele fala aqui, o prisioneiro no Senhor, ele estava preso. Ele poderia estar desanimado. Está preso, eu nunca tive preso. Graças a Deus, graças a Deus. Mas não deve ser bom, né? Não deve ser fácil, não deve ser tranquilo. Deve exigir muita cabeça fria, resiliência. Imagina esse homem preso, mas nada impede ele de ser uma bênção para a igreja, mesmo estando preso. Qual é a condição que impede você hoje de ser uma bênção para a igreja? O que impede você hoje de se comprometer mais? Fala para mim, o que impede você? O que impede você de estar nos cultos? O que impede você? O que impede você de participar? O que impede você de orar? Um homem preso estava abençoando a igreja de Éfeso com uma carta. E está abençoando até hoje a igreja. Está aqui abençoando as nossas vidas. Um homem que estava na cadeia. Por que você não pode fazer? Por que você não pode se envolver? Ele nos chama a viver de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Nós fomos chamados e nós fomos chamados com uma vocação. Fomos chamados por Deus para viver na presença de Deus, para fazer parte da igreja do Senhor, e Ele nos deu uma vocação para sermos úteis na casa do Senhor. Essa vocação precisa ser vivida de uma maneira digna, como discípulos de Cristo que nós somos. E ele vai mostrar como. Como é que nós vivemos de uma maneira digna dessa vocação que fomos chamados, dessa vocação que Deus colocou em nós para ser igreja, para abençoar a igreja. Como? Precisamos ser humildes. Ele fala aqui, com toda a humildade e mansidão. Precisamos ser humildes, reconhecer erros, entender que o mundo não gira ao nosso redor, tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados, aprender a pedir perdão, dar valor às pessoas ao nosso redor, humilde, manso, evitando brigas, procurando falar com mais doçura, evitando explodir, não descontando nossas frustrações nas pessoas ao nosso redor. Precisamos ser longânimos, ter longanimidade, entender que as pessoas levam tempo, às vezes, para aprender, aceitar ser contrariado, ser generoso no trato com as pessoas, aguardar a hora certa de falar, pensar 1, 2, 3 vezes antes de falar, longanimidade, suportar uns aos outros em amor, ajudando uns aos outros nas suas dificuldades, se colocando disponível a abençoar os irmãos, disponíveis para a igreja. Não entender que apenas o pastor tem que tomar iniciativas em relação à necessidade dos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, contribuir, ser menos egoístas, menos egocêntricos, suportar uns aos outros em amor. Fazendo tudo, versículo 3, fazendo o quê? Fazendo o quê? Tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, fazendo tudo que está ao nosso alcance, para preservar a unidade do Espírito, para preservar aquilo que nos une, para fazer dessa igreja uma igreja unida. O que nós temos que fazer para que isso aconteça? Tudo que tiver ao nosso alcance. Tudo que tiver ao nosso alcance. São pessoas com essas características que vão ajudar a construir o futuro dessa igreja. Pessoas que adotam uma postura humilde, pessoas que agem com mansidão, pessoas que têm longanimidade, pessoas que suportam uns aos outros em amor. São essas pessoas que fazem a diferença na igreja.
São essas pessoas que colaboram para a unidade da igreja. Versículo 4, há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós precisamos valorizar a unidade e lutar pela unidade da igreja. Olhar para a igreja de uma maneira coletiva, entendendo que cada um de nós é responsável para que a igreja seja um corpo, um só corpo. Nós não podemos ser um monte de pessoas soltas na igreja, cada um andando para o lado que quer, cada um fazendo o que quer, cada um focado na sua preferência, nas suas individualidades, nos seus objetivos, na sua opinião, nas suas insatisfações. Se nós fizermos isso, irmãos, não tem como ter igreja. Quando estamos na igreja, precisamos pensar de maneira coletiva. Não importa só a vontade do Fábio, importa a vontade do Fábio, do Anderson, do Rafael, juntos, da Ângela, da Vilma, nós tentarmos harmonizar aquilo que nós compreendemos de como a igreja tem que ser para nós caminharmos juntos. Nem sempre vai ser possível, porque são 100 igrejas aqui. 100 pessoas diferentes que pensam diferente. Isso aí eu fazia diferente. Se eu fosse pastor, não tinha feito isso, não. É normal isso, meu irmão. Nós somos diferentes. Mas nós precisamos cooperar para a unidade da igreja. E isso todos nós podemos fazer, porque nós temos um só Deus, um Senhor, uma só fé, uma esperança. Então nós podemos andar em unidade apesar das nossas diferenças. Mas para isso, cada um de nós precisa se sentir parte daquilo que Deus quer fazer. Porque ele diz aqui, um só Deus e Pai, o qual é sobre, age por meio e está em todos. Então não é só o pastor Fábio. Age por meio de todos. Deus quer agir nessa igreja por meio de você. Amém, irmãos? Deus quer agir nessa igreja por meio de você. Não são só os diáconos que são relevantes, não são só os membros que ganham um salário maior que são relevantes, não tem um grupo na igreja que é o grupo preferido de Deus aqui. Ele quer agir por meio de todos, porque ele age por meio de todos. Então você tem que estar nessa comigo também. Amém, irmãos? Nós estamos juntos nesse barco. Tá bom? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Todos serão pastores? Não. Todos vão subir para cantar? Não.
São todos que vão sair para cuidar das crianças? Não. Mas cada um de nós carrega em si graça de Deus, na medida que Deus dá para que você seja uma bênção para essa igreja. Cada um de nós. Os dons que estão em destaque aqui são dons ministeriais, dons para aqueles que presidem a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. O apóstolo é aquele que é enviado por Deus para pregar o evangelho, plantar igrejas, seja no Brasil ou fora dele. Essa pessoa trabalha como um apóstolo. O profeta é aquele que traz, expõe a palavra de Deus com autoridade, exortando, ensinando. Uma palavra contundente que leva a pessoa a compreender que é pecador e que necessita de arrependimento. Essa é a palavra do profeta. O evangelista é aquele que prega o evangelho de Jesus para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam libertas, para que o ímpio conheça o caminho da salvação. Missionários, por exemplo. Mestres são aqueles que trazem o conhecimento da palavra de Deus, são capacitados por Deus para explicar didaticamente a palavra, e isso leva o membro ao crescimento espiritual. Pastores são aqueles que são vocacionados por Deus para cuidar do rebanho, para cuidar das ovelhas de Cristo. São responsáveis por administrar a igreja com ética, com temor e totalmente centrados naquilo que a palavra de Deus nos ensina, totalmente pautados na Bíblia Sagrada. Deus dá esses dons e outros dons que a palavra de Deus nos mostra para que nós possamos servir a igreja. Ele fala que os dons são dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, pessoa madura, para que não mais sejamos como crianças. Deus concede dons à igreja, aos líderes da igreja, para que eles ensinem os membros da igreja a crescerem espiritualmente e se tornarem pessoas maduras na fé. Mas se você não vem, se você não ouve, se você não está aqui nos cultos, como é que você vai se tornar uma pessoa madura na fé? Você vai ser uma criança. E aí qualquer onda, qualquer vento leva você para longe. Por quê? Porque você não amadureceu na fé. Por quê? Porque você não ouve aqueles que Deus colocou nesse lugar para fazer com que você chegue à plena estatura de varão cristão. A estatura de Cristo. Amém? Nós somos responsabilizados por Deus para levar vocês a crescerem espiritualmente. Mas vocês têm que ajudar a gente nisso. Tem que ajudar a gente nisso. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nós temos a responsabilidade de levar vocês, mas vocês têm que ir. Crescimento espiritual é responsabilidade sua. Você tem que buscar. Você tem que se alimentar da palavra. Você tem que sentar aqui para ouvir. Você tem que buscar aconselhamento para que você chegue à medida da estatura de Cristo. Qual é o alvo? Onde nós queremos chegar como igreja? Queremos chegar a uma igreja madura, onde os seus membros têm a medida da estatura de Cristo. Esse é o nosso alvo. É isso que nós queremos para 10, 20, 30 anos para essa igreja. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Eu não posso terceirizar aquilo que é minha responsabilidade. O meu relacionamento com Deus não pode depender do pastor. No caso, eu sou o pastor. Mas
O meu relacionamento com Deus não depende do meu bispo. Não depende se choveu ou se não choveu. Se eu tenho uma festa para ir no domingo ou não tenho uma festa para ir. Se o meu crescimento espiritual é minha responsabilidade. Deus te dá dons espirituais e Deus dá dons espirituais à igreja para promover o seu crescimento espiritual, mas você tem que fazer a sua parte. Senão, sabe o que acontece? Tem pessoas que ficam aqui 1, 2, 3, 5 anos. Aí, de repente, vão numa igreja. Eu não tenho problema nenhum que você vá visitar a igreja. Mas você vai lá, visita, aí chega uma pessoa e fala para você: eis que te digo, hoje você tem que ficar aqui nesse lugar e Deus vai te abençoar aqui. Aí a pessoa chega aqui: pastor, eu fui no lugar onde eu ouvi a voz de Deus. Aí eu, por dentro, eu fico pensando: miserável. Eu preguei sem parar, 5 anos. 5 anos que eu lutei, 5 anos ficando até 2 horas da manhã preparando mensagem, para falar que ouviu a voz de Deus em outro lugar. Ah, meu Deus do céu. É mesmo, irmã? Poxa. Então que Deus te abençoe lá, né? Que Deus possa falar com a irmã. Ah, Jesus. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Cresçamos, nós precisamos crescer. Amém? A nossa igreja precisa crescer, amém? Individualmente e coletivamente. Nós precisamos crescer, nós podemos crescer. Se o nosso corpo estiver bem ajustado, consolidado, se todas as juntas estiverem ajudando, né? Cooperação de cada parte, se cada parte estiver cooperando, se todo mundo estiver preocupado com o seu próprio crescimento, a nossa igreja vai crescer. Amém, irmãos? Crescer. Deus quer que essa igreja cresça. Amém? Deus quer que os membros dessa igreja cresçam, para que nós sejamos mais ainda uma bênção no Lins de Vasconcelos. Amém? Glória a Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Uma igreja saudável é uma igreja de pessoas realmente convertidas. Pessoas que realmente nasceram de novo. Paulo está falando aos Efésios: vocês não devem... A igreja de Éfeso era uma igreja gentia. Era uma igreja num local onde muitos não eram judeus. E Paulo está falando lá: olha, vocês não devem, vocês que se converteram, se é que de fato vocês se converteram, ele está falando aqui, está colocando um ponto aqui de dúvida. Se é que vocês conheceram Jesus mesmo, se é que vocês realmente têm esse entendimento e nasceram de novo, vocês não podem mais viver como gentios, como aqueles que não conhecem a Deus, uma vez que vocês se converteram e fazem parte da igreja. Meus irmãos, a nossa igreja vai ser uma bênção maior ainda se os seus membros forem realmente convertidos.
e darem um bom testemunho. Ele mostra como viviam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqueles que, não, eu tenho o meu jeito de fazer, o meu jeito de viver. Não, eu ouço lá o pastor, mas, sabe, não tem religião, não tem igreja, não tem denominação, eu faço o que eu quero. Isso é vaidade, vaidade dos seus próprios pensamentos. Se acham justos, se acham certos, se acham mais humanos, escolheram viver o seu mundo particular. O Evangelho não permite isso. São aqueles que têm o entendimento obscurecido, estão separados da vida que Deus concede, não conseguem enxergar, existem escamas nos seus olhos, preferem viver a vida da sua maneira, na ignorância da dureza do seu coração. O coração está endurecido, não aceitam ouvir, não aceitam perdoar, não aceitam mudar, não aceitam ser aconselhados, se tornaram insensíveis, se entregaram à libertinagem desenfreada e cometem todo tipo de impureza. A igreja de Cristo não pode mais viver na impureza. Nós somos chamados à santidade. Não dá para você ficar aqui e ficar vivendo uma vida dupla, uma vida aqui uma coisa, lá fora é outra. Não, aqui tudo bem, eu vou lá, ouço uma palavra, isso faz um bem danado, massageio o meu ego, mas quando eu saio eu faço o que eu quero. Não, meu irmão, não existe isso não. Paulo fala que nós somos chamados a viver de uma maneira diferente, a pensar de uma maneira diferente. Nós somos chamados a abandonar a nossa velha natureza para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Essa semana a gente viu a nova agora. Toda semana tem uma nova, né? Meu Deus do céu, e a gente vê essas coisas, que vergonha. O pastor agora falando, não, eu ouvi uma profecia de que eu deveria chegar lá no púlpito e falar o que eu quisesse, e que Deus ia mudar a minha linguagem. Agora eu falo palavrão à vontade no púlpito. Falei, não estou acreditando, não é possível. Não é possível que a gente chegou nesse nível de loucura. E um monte de gente parada olhando para aquele cara, meu Deus do céu. Irmãos, a igreja precisa de membros que abandonem o pecado para viver como crentes. E assim ser uma igreja consolidada, ajustada, edificada, que cresce para a glória de Deus. Uma igreja que valoriza a santificação. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Tudo bem você ficar irado, mas não peca, se segura. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, não fica acumulando ira. Eu odeio, aí vai dormir, eu odeio a todo mundo, meu irmão. Ontem eu parei o carro lá, tinha que comprar o sorvete da igreja. Vai ter sorvete, hein? Ah, que beleza, hein? Bolo com sorvete, cara. Eu acho que eu vou cobrar, não é possível que eu estou fazendo tudo isso de graça. Parei o carro para comprar o sorvete e tal. O amiguinho lá, que já tinha tomado umas e outras, foi sair com o carro, bateu no meu carro, gente, eu parado. Aí falei, Simone, sai do carro para olhar. Simone, deixei ela aí. Simone é mais corajosa do que eu, cara. A Simone já cresceu para cima do cara, já. Ô, rapaz, como é que tu faz isso aí? Calma, moça. Não sei o que. Aí quando eu saí do carro, já estava tranquilo, já, né? Falei, ô, rapaz, como é que tu faz um negócio desse, cara? Não, nós vamos resolver. Eu falei, eu já vi que a gente não vai resolver nada. Melhor ir embora. Assim, a gente às vezes, eu sei que parece um exemplo bobo, mas às vezes é uma questão de escolha. Você fala assim, vou dar uma pranchada nesse malandro. Aí daqui a pouco um pega uma arma, não sei o que e tal, e quando tu vê, a tragédia já está lá.
Então a gente precisa tomar cuidado. Não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que habita em vocês, não entristeçam o Espírito Santo. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Uma igreja que se santifica, uma igreja que se torna mais parecida com Cristo, uma igreja que sabe perdoar, uma igreja que não deixa seu coração ficar cheio de maldade, uma igreja onde nós permitimos a ação do Espírito Santo em nós, uma igreja avivada pelo Espírito Santo. Amém? Essa é a igreja que vai fazer a diferença nesse lugar daqui a 5, 10, 15 anos. Amém? Qual é a igreja que nós queremos para o futuro? Uma igreja que entende a sua vocação, vive de maneira digna, luta pela unidade como corpo de Cristo e prioriza o amor aos seus irmãos. Uma igreja que disponibiliza os seus dons para o crescimento da igreja, que entende que tem um propósito nesse lugar. Uma igreja que ouve os seus líderes, uma igreja madura. Uma igreja que não é formada por crianças que são jogadas de um lado para o outro, mas de adultos firmes nas suas convicções que querem cooperar com essa igreja. Que igreja nós precisamos? Uma igreja convertida. Não adianta nós pensarmos no futuro da igreja se ela é formada por pessoas vaidosas, que só seguem os seus próprios pensamentos, que têm o coração duro e que vivem ainda a antiga natureza do pecado, ao invés de serem transformados por Deus para viver uma nova natureza. Que igreja nós precisamos? Uma igreja de atitudes santas, que dá um bom testemunho, que não entristece o Espírito Santo, que deixa de lado a amargura, que libera o perdão, assim como um dia Cristo nos perdoou. Se nós fizermos isso, o futuro da Nova Vida do Linha está garantido. E vai ser um futuro brilhante. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos...